Amém, irmãos? Os irmãos estão felizes que o pastor voltou? Poxa, eu estou muito feliz, irmãos. Muito feliz mesmo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Vamos à palavra de Deus? Amém? Vamos orar? Pega a sua Bíblia aí. Abra ela comigo lá em Lucas, Evangelho de Lucas. Nós vamos orar ao Senhor antes de nós iniciarmos. Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos ler muitos textos. Muitos mesmos. Então, assim, uns 50. Só que não vai dar tempo para você abrir a Bíblia, ok? Então o João vai projetando e a gente vai lendo e você vai marcando, porque senão não vou conseguir explanar todos os textos. Lucas, capítulo de número 24, é o texto que o Eliandro pregou domingo passado. E a partir daqui nós vamos começar então a nossa série de mensagens contemplando Cristo nas Escrituras. Amém, irmãos? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Qual que é a ideia? Já vou começar a pregar antes de orar, Depois a gente ora. Toda a Bíblia se resume em uma só coisa. Presta atenção, olhe para mim. Toda a Bíblia se resume em uma só coisa. O quê? Cristo. Desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Cristo é o centro de toda a palavra. Tudo o que aconteceu, tudo que Deus mandou fazer, tudo que Deus pediu para não ser feito, cada homem que se levantou, cada mulher que se levantou durante toda a história em que a Bíblia foi escrita, aponta para Cristo. Os irmãos estão aí? Então, se você ler a Bíblia e não enxergar Cristo, tem alguma coisa errada. Pastor, mesmo no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento. Eu sou capaz de dizer para você que o Antigo Testamento fala e aponta mais Cristo do que o Novo Testamento. Os irmãos estão aí? E qual que é a proposta dessas mensagens que nós vamos pregar? Enxergarmos Cristo em toda a Escritura. Obviamente que nós não vamos esgotar todo o assunto, porque a gente vai precisar de umas 5, 6 vidas para fazer isso. Mas eu estou selecionando as principais partes onde você vai enxergar Cristo de Gênesis a Apocalipse. Os irmãos estão aí? Como é que nós vamos fazer? Vamos começar falando das profecias do Antigo Testamento que se cumprem no Novo Testamento acerca de Cristo. Num segundo momento, e isso não sei quanto tempo vai durar. Num segundo momento, vamos falar sobre os personagens que tipificam Cristo, como por exemplo Davi, Moisés, Salomão, Noé e assim por outro, Abraão e outros personagens que viveram e a vida dessas pessoas apontam para Cristo, para aquilo que Cristo seria e para aquilo que Cristo faria. E por final vamos ver os símbolos das coisas, como no tabernáculo, nos 5 rudimentos da fé, que são os 5 elementos que estavam no tabernáculo: altar de holocausto, bacia de bronze, mesa dos pães, o candelabro, a menorá, o altar de incenso, a arca da aliança, dentro da arca da aliança, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e o maná escondido. Tudo isso aponta para Cristo. A construção do tabernáculo. Então, a gente vai enxergar Cristo em toda a Bíblia. Amém, irmãos? E o Senhor já falou ao meu coração hoje, e os irmãos me cobrem, por favor, que nós vamos falar sobre a Bíblia em algum momento. Então, tem muita gente que tem a Bíblia na mão, mas não sabe o que tem na mão. Não sabe como foi composta a Bíblia, não sabe a cronologia bíblica, e em algum momento o pastor vai ensinar sobre a Bíblia. Você vai entender exatamente o que é a sua Bíblia, como é que os livros foram escritos, por quem foram escritos, quanto tempo durou para ser escrito, quantos autores escreveram a palavra de Deus, em que tempo escreveram, onde estavam, por que escreveram. Essas coisas são muito importantes. Os irmãos estão aí? Amém. Por exemplo, só para você entender, é muito bom estar aqui, irmãos. Glória a Deus, é muito bom. Olha só, eu digo para você, abra sua Bíblia em Lucas.
Na maioria das pessoas, você vai procurar o Lucas e vai abrir o Lucas. Na minha cabeça, já está. Quem é o Lucas? O Lucas é um médico. Tá, quando que o Lucas se converteu? O Lucas se converteu com o apóstolo, curando as feridas do apóstolo Paulo. 60 anos depois, quase da morte de Cristo. Por que o Lucas escreveu o Evangelho? Porque o Lucas voltou para Jerusalém para pesquisar de fato o que tinha acontecido. Porque ele era médico e historiador. Consegue entender? Sim ou não? E por que ele escreveu o Evangelho? Porque ele tinha um amigo, na alta guarda do Império Romano, e ele não escreveu uma carta para todo mundo, ele escreveu uma carta para o amigo dele, contando que aquilo que eles tinham ouvido era verdade. O Evangelho de Lucas é uma carta que Lucas escreveu para um amigo. Você consegue entender, sim ou não? Diante dessas coisas, o Evangelho fica muito mais claro quando você lê. Os irmãos estão aí? Quantos conseguem compreender? Então, em algum momento, vamos falar sobre isso. Vamos lá, porque o relógio aqui é diferente, né, irmãos? Esses foram os 20 dias mais demorados da minha vida. Acredite em mim. Conseguiu compreender? Amém. Então, vamos fazer a introdução. Amém, irmãos? Lucas 24, verso de número 1. No primeiro dia da semana, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e então, entrando, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que paravam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Estando elas muito aterrorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das palavras, e voltaram do sepulcro e anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, os que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro, abaixou-se, viu os lençóis postos sós, retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, das quais de madrugada foram ao sepulcro, e não acharam o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as
Diga assim, começando por Moisés. Preste atenção. Que livros Moisés escreveu? Moisés escreveu 5 livros, diga 5 livros. Que é conhecido como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os irmãos estão aí? Então diga assim, começando por Moisés. Ou seja, começando por Gênesis. Ele veio expondo as escrituras, dizendo, ó, aqui fala de mim, aqui fala de mim, aqui fala de mim. Consegue entender, sim ou não? Porque durante toda a escritura fala só de um homem, Jesus Cristo. Os irmãos estão aí? Qual que é o objetivo dessa série de mensagens? Fazer isso. Ou seja, mostrar a Cristo em toda escritura. Como eu disse aos irmãos, não vou poder, não vai dar para falar tudo. Por exemplo, teve uma vez que eu me propus a falar de Jesus nos primeiros 4 capítulos de Gênesis. Mostrar Jesus nos primeiros 4 capítulos de Gênesis. Nós ficamos 65 horas estudando e eu não dei conta de falar tudo. Nos primeiros 4 capítulos de Gênesis. Precisaríamos pelo menos de 2 anos de pregação aos domingos. Os irmãos estão aí? Mas eu selecionei algumas coisas, amém, irmãos? Que falam de Jesus nas Escrituras, iniciando pelas profecias. Quando nós terminarmos as principais profecias, vamos falar das principais personagens que apontam para Cristo. Por exemplo, por quantas moedas de prata José do Egito foi vendido? Se somar as 2 vezes que ele foi vendido por 30 moedas de prata. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Diga assim, por quê? Porque José é um tipo de Cristo. O que é tipo? Tipologia, aponta, mostra Cristo. Os irmãos estão aí? Quantos conseguem entender? Moisés, o que Moisés é? Moisés é o libertador, que aponta para Cristo. Presta atenção, de onde Moisés foi tirado? Das águas, sim ou não? E foi levado para o palácio no Egito. Cristo só começou a operar depois do batismo, quando ele foi tirado das águas. Os irmãos estão aí? Quando Moisés foi tirado das águas, ele foi levado para a casa de Faraó. Sim ou não? Faraó tipifica o diabo. Quando Jesus saiu das águas, ele foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Presta atenção, Moisés foi tentado. Tentado em quê? Tentado em abraçar as riquezas do Egito e esquecer o propósito dele. Jesus foi tentado. Tentado em quê? Transformar pedras em pães e esquecer o propósito dele. Porque Moisés é um tipo de Cristo. Os irmãos estão aí? Amém. E por fim vamos falar das coisas. Amém, irmãos? Se fosse você não perdia nenhuma mensagem. Amém? Então vamos para as profecias. A primeira profecia que eu quero mostrar para você na palavra de Deus em Gênesis, acerca de Cristo, bem lá no início, Gênesis capítulo de número 3. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 14. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás mais do que toda fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher. Diga assim, inimizade. Entre a serpente e a mulher. Preste atenção. Entre a tua semente e a sua semente. Diga assim, a semente da mulher vai ser inimiga da semente da serpente. Então preste atenção. Há inimizade entre a mulher e a serpente. E há inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o
calcanhar. Ou seja, a semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Os irmãos estão aí? Passa-se quase 6.000 anos e a profecia vai se cumprir. Abre lá, Apocalipse capítulo 12. Quem é a semente da mulher? Cristo. Os irmãos estão aí? Pastor, mas não somos nós? Sim, porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a semente da mulher. Observe isso. Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher, diga uma mulher. Uma mulher, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E está grávida, diga, está grávida. E com dores de parto, e gritava com ânsias de dar, diga assim, está grávida. O que a profecia dizia? A semente ou seja, o filho. Aqui em Apocalipse, a mulher está grávida. Os irmãos estão aí? Mas algo aconteceu. Diga assim, o quê? Apocalipse 12, verso de número 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga, diga assim, a serpente virou dragão. O grande dragão é a antiga serpente. Os irmãos estão aí? Né? Ele comeu tanto pó, que de serpente ele virou, mas o personagem é o mesmo. Isso aqui é uma figura, amém, irmãos? Não tem nenhum dragãozão soltando fogo pela boca, não. É uma figura. Figura do quê? Figura do quê? Olha lá. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e... Diga assim, a serpente e o dragão é o mesmo. Quem é? Diabo e... A profecia lá atrás não dizia que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente? Então, se a mulher está grávida, a serpente está de olho. Sim ou não? Mas agora não é mais uma serpente, é um dragão. Verso de número 3. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse Em outras palavras, se esse filho nascer, eu mato. Ele não vai pisar na minha cabeça. Por causa do quê? Por causa da profecia de Gênesis. Os irmãos estão aí? Quando Deus disse à mulher que a semente dela esmagaria a cabeça de Satanás, estava profetizando Cristo. Porque Cristo nasceu de uma mulher. Os irmãos estão aí? E eu vejo assim um certo deboche de Deus com relação ao diabo. Os irmãos estão aí? Por quê, pastor? Porque olha para mim. A Bíblia diz que não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. O diabo enganou a mulher. Então, da semente da mulher, vem um que esmaga a cabeça de Satanás. Os irmãos estão aí? Como quem diz assim, olha, você botou tudo a perder através da mulher, eu vou consertar tudo através da mulher. Os irmãos estão aí? Presta atenção. Essa descendência da mulher, que é primeiramente Cristo, mas também somos nós como corpo de Cristo. Por isso que nós temos autoridade da parte de Jesus para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo e a profecia também se cumpre em nós. Então diga assim, Gênesis 3,15. Está falando de Jesus Cristo, o meu Salvador. Os irmãos estão aí? Continuando. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22, verso 16. Vamos ler a partir do 16. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que de veras te abençoarei,
e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão obedeceu em quê? Qual é o contexto? Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho, e Abraão ia sacrificando o filho para o Senhor. O que Deus fez depois que Abraão ia sacrificando o filho? Deus reforçou a promessa: olha, vou te abençoar muito, sua descendência vai crescer, e na sua descendência vai ser bendita todas as famílias da terra. Presta atenção, quando as pessoas leem isso aqui, eles já pensam de automático que a descendência de Abraão é Isaac, Jacó e assim por diante. Mas a Bíblia não diz isso. A descendência de Abraão tem um nome: Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Qual que é a promessa? Na tua descendência serão benditas todas as famílias da... Não diz e as descendências, no plural, como sendo muitas descendências, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Qual é a descendência de Abraão? Cristo. Quando Deus diz que vai abençoar todas as famílias da terra através da descendência de Abraão, de quem que Deus está falando? De Cristo. Por isso que todos aqueles que estão em Cristo são benditos como o crente Abraão. Quantos conseguem compreender? Não sei se você consegue entender isso, irmãos. Olha para mim. Você sabe quanto tempo de diferença tem do tempo em que foi escrito Gênesis para o tempo que foi escrito Gálatas? Presta atenção, a escritura foi escrita em mais ou menos 2.500 anos de diferença. Presta atenção, Gálatas foi escrita com Paulo preso na Ásia. Os irmãos estão aí? Gênesis foi escrito por Moisés 2.500 anos antes, quando nem existia sequer a língua grega. E as escrituras se cumprem perfeitamente. Os irmãos estão aí? Quantos conseguem compreender? Amém. Então diga assim: a descendência de Abraão é Cristo. Todas as vezes que você lê Gênesis e vê falando da descendência de Abraão, está falando de Cristo. Quantos estão aí? O próprio Abraão também é um tipo de Cristo. Continuando, abra sua Bíblia lá em Números. Números capítulo de número 21, verso 4. E partiram do Monte Or pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora o Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, sobre um altar. E será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela? Moisés fez uma serpente de metral, de bronze, pô-la sobre uma haste, e sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Os irmãos estão aí? O povo está caminhando, começaram a reclamar, murmurar contra Deus. Deus envia a serpente no meio deles, que começa a picar eles.
e eles começam a morrer. O povo se arrepende, vai até Moisés, Moisés, ora ao Senhor. Moisés ora ao Senhor e Deus disse, olha, eu não vou tirar as serpentes. O que você vai fazer? Você vai construir uma serpente de metal, põe no meio do povo. Aquele que for picado, olha para a serpente e não vai morrer, vai viver. Ou seja, aqueles que olhavam para a serpente de bronze que Moisés fez de metal, sendo picado, o veneno da serpente não tinha efeito neles. Os irmãos estão aí? Quanto você compreender? Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. João capítulo 3, verso de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olha para mim, o que é o veneno da serpente? O que simboliza? É o pecado. Amém? O pecado estava pegando o povo. Qual que é o salário do pecado? A morte. Então todos aqueles que eram picados pela serpente morriam. Por quê? Porque o salário do pecado é a... Diga assim, serpente. Quem é a serpente? O diabo. O diabo introduziu o pecado que está levando os homens a... Como que resolve? Levanta uma serpente. Os irmãos estão aí? Diga assim, uma serpente. Só que de bronze. Quem é a serpente de bronze? Cristo. Por quê? Porque ele é homem como nós. Só que ele não tem a serpente. Qual que é a diferença entre a serpente que estava picando o povo com a serpente que foi levantada? É que a serpente que estava picando o povo tinha veneno. A serpente de bronze não tinha pecado, não tinha veneno. Olha para mim, e quando as pessoas olhavam para a serpente de bronze, o veneno que estava nelas não fazia mais efeito. Quando nós olhamos para Cristo, toda a condenação, toda a acusação do diabo por causa do pecado não tem mais efeito. Quem olhava para a serpente de bronze vivia. Quem enxergar Cristo hoje é o que vive. Quantos estão aí? Qual que é a ideia dessa série de mensagens? Levantar Cristo, para que todos possam enxergar Cristo, porque quem enxerga Cristo, vive. Aleluia! Os irmãos estão aí? Quando você enxerga Cristo, há vida, irmãos. Porque Cristo é a serpente de bronze, tipificado pela serpente de bronze que Moisés levantou no deserto. Quantos conseguem compreender? Espero que você consiga enxergar Cristo. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 15. Olha só, vamos ler a partir do 9 para você entender. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Vocês não vão imitar o povo que está lá. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Presta atenção, o povo que morava em Canaã sacrificava os filhos no fogo em oferecimento a um deus chamado Moloque. Os irmãos estão aí? Presta atenção, pastor, mas isso aí não existe mais. Existe. Esse deus Moloque é o mesmo deus, o mesmo deus que era usado pelos babilônicos. Só que lá na Babilônia ele tinha outro nome. Os deuses de Sepharvaim eram dois deuses. Os irmãos estão aí? No Brasil eles vieram também. Eles têm 4 nomes no Brasil. Quantos estão aí? Qual que é o nome? Cosme e Damião. Os irmãos estão aí? Cosme e Damião é festa para quê? Criança. Os irmãos estão aí? E também eles pegaram o nome dos apóstolos de Jesus. João e Pedro. E no Brasil ele é feito a festa de São João, aonde são feitos... Obviamente que no Brasil ninguém bota o filho no fogo para queimar, porque senão vai preso. Os irmãos estão aí? Mas você sabe quantas crianças morrem queimadas em fogueiras? Porque o diabo não quer nada de graça.
centenas de pessoas morrem queimadas, de pessoas, principalmente crianças, morrem queimadas na fogueira de João e de Pedro, que eles não têm nada a ver com a história, né, que foi os homens que inventaram isso, mas que no final das contas são oferendas e sacrifício para esses mesmos deuses. Os pais continuam passando os filhos no fogo. Quantos estão aí? É outra história, vamos lá. Continuando. Olha só. Entre ti, verso 10, não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Verso 15, a profecia. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Os irmãos estão aí? Moisés falando com o povo e o povo não ouve Moisés. O que Moisés diz? Olha, do meio de vocês, Deus vai levantar um profeta parecido comigo. E a ele vocês vão ouvir. Os irmãos estão aí? 16. Conforme a tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Verso 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essas palavras não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba o falou aquele profeta, não tenha temor dele. Observe isso. Moisés está dizendo que Deus vai levantar um profeta semelhante a, e a esse eles vão ouvir. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Deus está falando de Cristo. Olha só. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos... E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Quais os dias? Os dias da manifestação de Cristo. Os irmãos estão aí? Então olha para mim. 2.500 anos atrás, Moisés levanta e diz assim: olha, Deus vai levantar um outro profeta, e esse profeta vocês vão ouvir. Quem é o profeta? Jesus Cristo. 2.500 anos depois, o Pentecostes acontece, 3.000 judeus se convertem, ou seja, começam a ouvir, e Pedro se levanta e diz: olha, lembra da profecia lá atrás? Pois é, ela está se cumprindo agora, porque esse profeta que Moisés anunciou, que todos os profetas desde Samuel anunciaram, esse profeta é Jesus Cristo.